Em 2012 eu era ministro do Esporte e era o ano do centenário do grande Nelson Rodrigues. Não apenas o grande dramaturgo, mas o maior cronista da história do futebol brasileiro. E eu pretendia prestar uma homenagem ao Nelson, mas em 2012 não foi possível. Mas em 2014, no ano da Copa do Mundo, eu fiz uma seleção de 40 crônicas publicadas por Nelson Rodrigues sobre a seleção brasileira. E com a generosidade da família e da editora, nós pudemos reunir e publicar essas crônicas pelo Ministério do Esporte. E essas crônicas marcam não apenas a posição de Nelson Rodrigues sobre o futebol brasileiro, marcam a posição de Nelson Rodrigues sobre o Brasil. Nelson Rodrigues era um patriota, era um nacionalista e via já naquele tempo, com uma desconfiança crítica acentuada, o deslumbramento dos cronistas brasileiros pelo mundo. Eram como se fossem colonizados. E na Copa do Mundo de 1966, isso ficou muito evidente. Eu vou passar a ler uma crônica publicada por Nelson Rodrigues no jornal O Globo em 1966, logo depois da Copa, onde o Brasil foi eliminado depois de uma derrota vexaminosa para Portugal, e a Inglaterra foi a campeã da Copa do Mundo, cuja final foi disputada no estádio de Wembley, em Londres. Mas Nelson Rodrigues era inconformado com a subserviência da crônica brasileira e deixou isso claro na crônica que escreveu e que recebeu o título, quando publicada pela Companhia das Letras em 1994, de Coices e Relinchos Triunfais. Amigos, o meu personagem da semana é o cronista Patrício, que foi à Inglaterra. Pois bem, saiu daqui bípede e voltou quadrúpede. Desembarcou no galeão, soltando em todas as direções os seus coices triunfais. Por aí se vê que o subdesenvolvido não pode viajar. E repito, não pode nem ultrapassar o Meyer. A partir de Vigário Geral, baixa em nós uma súbita e incontrolável burrice. Não há, nas palavras acima, nenhuma piada. Faço uma casta e singela constatação. Ponham um inglês na lua e na árida paisagem lunar, ele continuará mais inglês do que nunca. Sua primeira providência será anexar a própria lua ao Império Britânico. Mas o subdesenvolvido faz um imperialismo às avessas. Vai ao estrangeiro e, em vez de conquistá-lo, ele se entrega e se declara uma colônia. É o que está acontecendo nas nossas barbas estarrecidas. O cronista que foi à Inglaterra, salvo raríssimas exceções, quer apenas isto: fazer do futebol brasileiro uma miserável colônia do futebol inglês. Insisto no problema da viagem. O brasileiro que vai a Vigário Geral volta com sotaque, mas pergunto aos paralelepípedos de Boca do Mato: tínhamos alguma coisa a aprender com o inglês? Parênteses. Nelson Rodrigues usa muito a imagem ou as imagens do Rio de Janeiro, onde ele viveu, onde ele escrevia. Então, ele fala de Vigário Geral, ele fala de Boca do Mato, que são bairros ali da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Voltemos a Nelson Rodrigues. Sim, tínhamos, por exemplo, aprendemos como ganhar no apito e realmente fomos caçados com a conivência deslavada dos juízes que a Inglaterra manipulava. Quero dizer que certa vez, conversando com o ex-presidente Joseph Blatter, que participou lá no cargo inferior da FIFA, dessa Copa do Mundo de 1966, e ele confirmou que de fato ali havia um movimento e uma pressão para a manipulação dos resultados
principalmente com a eliminação de todos os adversários latino-americanos. E não por coincidência, Brasil, Argentina e Uruguai foram sendo eliminados daquela Copa que terminou numa final entre Inglaterra e Alemanha. E aí está o canal 100. Mais um parêntese, o canal 100 era apresentado no início da exibição dos filmes. Ele foi criado no final dos anos 50 e era apresentado antes da exibição como um telejornal e tinha geralmente cenas muito bonitas do futebol em câmera lenta, das arquibancadas, da geral, e o canal 100 ficou imortalizado na história do cinema e do futebol brasileiro. É o cinema com uma ampliação miguelangesca, mostrando o nosso massacre. Nada descreve, nada se compara ao cinismo com que se exterminou Pelé. Tal cinismo foi, talvez, a maior lição que recebemos da Copa. A melhor lição e não a única. Aprendemos também que um império se faz pulando o muro e saqueando o vizinho. E só uma coisa não precisávamos aprender: futebol. Vocês viram a sorte do Screte russo no Brasil. É uma das melhores equipes do mundo, só não foi finalista no lugar da Alemanha porque jogou a semifinal com 9 elementos. E aqui a Rússia perdeu até em Maringá. Mas a pior, o mesmíssimo Screte russo tomou um banho de bola e de gols, sabem onde? Em Moscou. Aqui o Screte inglês levou uma de 5, vejam bem, de 5, e só concedemos ao adversário um único e compassivo gol. Pois bem, vai o cronista à Inglaterra e lá tem todo o comportamento do subdesenvolvido de várias encarnações. No futebol inglês, ou alemão, ou russo, é de uma clara, taxativa, ululante mediocridade. Trata-se de um retrocesso evidentíssimo. A grossura, a truculência, a deslealdade, ou numa palavra, o coice nunca foi moderno. É um futebol que se devia jogar de 4, aos relinchos, aos mugidos, e que também se devia assistir de 4, com os mesmos relinchos e os mesmos mugidos. Muito bem. O que faz o cronista? Quer que o jogador brasileiro, o melhor do mundo, também se transforme num centauro. Um centauro que fosse a metade cavalo e a outra metade também. E não sei se vocês viram a página mais negra da nossa crônica. Vários colegas escalaram o Screte da Copa. Não há um único e escasso brasileiro. O leitor há de perguntar: nem Pelé? Nem Pelé. O cronista Patrício está de tal forma fascinado com o futebol débil mental que varreu do mapa o divino crioulo. Dirá alguém que Pelé só jogou contra a Bulgária e foi assassinado no jogo Brasil e Portugal. Mas nenhum jogador europeu fez, jamais, nada que parecesse com as jogadas de Pelé na estreia brasileira. E mesmo de maca, mesmo de rabecão, ele teria que entrar em qualquer seleção da Copa. E Gilmar, e Paulo Henrique, e Altair, etc, etc. Saímos da burrice da comissão técnica e vamos cair na burrice de certa crônica. Uma conseguiu destruir o Screte, a outra quer destruir o próprio futebol brasileiro. Graças a Deus, há 2 pessoas inteligentes em nosso futebol: o craque e o torcedor. Os 2 não estão de 4. O craque tem uma qualidade que não se deixou cretinizar pela viagem. E a torcida sabe que a finalíssima foi a festa da mediocridade chapada. Eu quero terminar dizendo: quando, após a partida, anteontem, o capitão inglês ergueu as mãos ambas a Jules Rimet, o urubu de Edgar Allan Poe declarava aos jornalistas credenciados. Parêntese. Na verdade, o poema do Edgar Allan Poe foi traduzido como O Corvo, mas o nosso grande Nelson Rodrigues abrasileirou para Urubu. Esse era o Nelson Rodrigues. E o que o Urubu declarava aos jornalistas credenciados? Nunca mais, que é o refrão
no poema repetido pelo urubu no seu monólogo com o sonho do poeta. O urubu repete a cada estrofe, nunca mais, nunca mais. E de fato, como as outras Copas vão ser disputadas em terreno neutro, nunca mais a Inglaterra vai conseguir impor o seu futebol sem imaginação, sem arte e sem originalidade. E o cronista que foi nos 2 pés e voltou de 4, que se cuide. O mesmo urubu de Edgar Allan Poe diria que não se levantará nunca mais, nunca mais, nunca mais. Essa crônica do Nelson Rodrigues guarda grande atualidade, mais do que uma crônica, quase uma profecia, porque de fato realizou-se a sua previsão de que a Inglaterra realmente nunca mais ganharia, como de fato nunca mais conquistou uma Copa do Mundo. E a atualidade de Nelson e da crônica permanecem porque, lamentavelmente, uma parte importante da nossa crônica continua a ter esse sentimento de destruição para com o futebol brasileiro e de admiração sem limites com aquilo que se faz no estrangeiro, não apenas no futebol. E que o patriotismo e o espírito crítico de Nelson Rodrigues permaneçam entre nós.